No vídeo de ontem a gente falou um pouquinho da Árvore da Morte e falou de um profeta dela que é o Bilam, que tinha conexão com Dat. Mas aqui surge um problema, porque o Bilam a gente vê que ele conseguia falar com Deus, e ele conseguia fazer profecias, ele conseguia saber de coisas que iam acontecer. E isso em geral na nossa cabeça a gente acha que é do lado da Árvore da Vida. O Zohar vai tentar explicar o que está acontecendo aqui e o que o Bilam tinha então de real poder na vida espiritual dele. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bamidbar, hoje focando nos parágrafos 47 até 49 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, se você conhece um pouquinho da história do Bilam, ele é contratado por um rei, o Balak, para amaldiçoar o povo de Israel. E quando isso vai acontecer, a gente vê que o Bilam consulta a Deus se ele pode fazer isso ou não. E aí ele até, mais do que isso, mais do que consultar a Deus, ele recebe a resposta de que ele não conseguiria amaldiçoar e de que ele não poderia. Então a pergunta do Zohar é, como é que a gente pode explicar que um cara ligado à Árvore da Morte tem esse acesso a Deus, consegue falar com Deus, consegue saber se ele pode amaldiçoar ou não? Como é que ele consegue perceber, por exemplo, que o povo de Israel tem uma proteção e que por isso ele não podia amaldiçoar? O que está acontecendo? Então o Zohar explica para nós o seguinte: de fato, Bilam ele tinha domínio sobre toda a Árvore da Morte, e era ali que ele operava. Como eu disse no vídeo de ontem, é talvez o que a gente chamaria de magia negra nos termos modernos. Não é o termo que a Kabbalah usa, mas é isso aí. Agora, apesar disso, o que acontece? Como o mundo foi construído um paralelo ao outro, como a gente falou, existe uma sabedoria espiritual que qualquer pessoa pode desenvolver, e certamente o Bilam tinha, que é de uma coisa deduzir outra. Do que a gente está falando? O Zohar dá uma metáfora. É como se você olhar uma cobra e você olha o rabo da cobra, você sabe o que a cabeça fez. E vice-versa. Se você olha a cabeça da cobra, por exemplo, por onde ela está indo, você sabe onde o rabo vai passar. Então a gente tem uma capacidade espiritual, que para alguns, claro, é mais desenvolvida, para outros menos, que é, de olhando um fenômeno, deduzir o que vai estar por trás dele. E o Bilam era muito bom nisso. O Zohar explica que ele tinha realmente essa capacidade de, olhando o rabo, saber o que ia acontecer na cabeça. O que está querendo dizer? Olhando para a Árvore da Morte, ele conseguia saber o que estava acontecendo na Árvore da Vida. Então isso é sim possível. Na linguagem mais moderna de Kabbalah, nada a ver com Zohar, tá? Os cabalistas do século 17, 18, começaram a chamar isso um pouquinho de linguagem dos galhos. Galhos em que sentido? Uma pessoa que tem essa sabedoria que nós estamos falando, eu olho os galhos de uma árvore e eu consigo ver como é a raiz daquela árvore. De certo modo, todos nós temos um pouco essa capacidade. Vou dar um exemplo muito claro. Quando uma pessoa começa a falar com você, as palavras que ela está pondo para fora são o galho, Você ouve e interpreta. E isso te dá acesso, por exemplo, ao que essa pessoa está pensando, ao que essa pessoa acredita, tá? E é, por exemplo, um aspecto de Keter, Chokhmah, Binah dessa pessoa. Então você está usando os galhos para deduzir a raiz. E isso pode ser feito em vários níveis, Uma pessoa com verdadeira sabedoria espiritual, ela consegue, por exemplo, olhar os atos de uma pessoa e deduzir um monte de coisa sobre ela. Você consegue olhar as palavras e saber o que ela está pensando. Você consegue, inclusive, ler a forma corporal, como a gente fala de vários cabalistas que faziam isso, olhando o rosto, olhando a mão da pessoa, e ter ideia do que ela foi em vidas passadas, quais foram as reencarnações dela, o que ela está vivendo como alma, não como aquela pessoa que está aqui na sua frente. Então tudo isso é uma capacidade espiritual, que alguns nascem talvez com um dom, como eu falei, mais fácil, mas todo mundo pode estudar. E certamente o Bilam tinha, repito isso, bastante forte. Ele era um mestre nessa arte da linguagem dos galhos. Um bom dia a todos e tudo de bom.